Olá, meus irmãos, estamos em mais um Guia Tempo com Deus e eu quero te encorajar hoje, lendo um versículo bíblico que é muito conhecido por todos nós. Se encontra em Mateus 28, do versículo 18 ao versículo 20. Ele disse a seus discípulos: Toda autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei, e tenham certeza disto, que eu estarei sempre com vocês, até o fim do mundo. Estou lendo na versão da Bíblia Viva. Bem, por que eu quero compartilhar com vocês esse versículo hoje? Porque é sempre bom relembrar a nossa responsabilidade diante de Deus para com os homens. Nós fomos comissionados por Cristo Jesus e ordenados por Ele a proclamarmos o Evangelho, a anunciarmos a salvação. Mas fazer isso a partir de um relacionamento pessoal com alguém, nós entendemos como discipulado. Veja bem, a grande comissão, ela é evangelização e ensino. Ela é evangelização no sentido que nós temos que apresentar a Cristo para que pessoas sejam regeneradas, para que pessoas sejam salvas. Mas ela também é ensino, porque essas pessoas que são salvas, que se convertem, elas precisam de instrução. Esse ensino implica, então, até pensando naquele que comissionou os discípulos, comissionou a igreja, o próprio Senhor Jesus Cristo, a maneira como o Senhor Jesus Cristo ensinava era uma forma de ensino relacional, ou seja, existia um relacionamento próximo entre Jesus e os discípulos. Jesus os alcançou, eles foram alcançados pelo Evangelho, Jesus esteve com eles, Jesus os ensinou, os acompanhou em seus anseios e temores, em suas dores e alegrias, em suas quedas por conta do pecado. O Senhor Jesus esteve em todo momento com os seus discípulos. Eu fui encorajado a pensar sobre isso porque eu fui confrontado com a realidade de que algumas vezes eu vivo, talvez eu permita que essa comissão, que essa responsabilidade, ela meio que se apague da minha mente. Às vezes eu estou envolvido na igreja, eu estou envolvido nos meus relacionamentos, eu estou conversando, instruindo de maneira informal aqueles irmãos que estão mais próximos de mim, que estão dentro do meu círculo de afinidade, que fazem parte, né, da minha atuação imediata na igreja. E às vezes eu corro risco de me fechar tanto nesse círculo que eu me vejo, como que eu posso falar, insensível talvez, ou até mesmo esqueço da minha responsabilidade de evangelizar pessoas e de, nesse relacionamento discipular, incluir outras pessoas, fazer com que outras pessoas façam parte dele. Como que eu fui confrontado? Eu fui confrontado porque eu recebi um telefonema e nesse telefonema eu fui convocado a conversar com um jovem que estava passando por lutas, por dificuldades e tudo.
E a partir desse telefonema, eu não conhecia a pessoa não me conhecia, mas nós marcamos, nós conversamos, e foi um momento muito especial, porque eu pude falar do amor de Cristo, eu pude lembrar até mesmo da minha necessidade de Cristo, e da importância que algumas pessoas tiveram na minha vida, da mesma forma como de alguma maneira Deus também estava me usando para que eu pudesse ser uma pessoa importante na vida daquele jovem e também de uma outra jovem. Eles estão se chegando à igreja e tudo. Então nós falamos sobre questões tão elementares e tão fundamentais que eu mesmo fui confrontado, edificado, abençoado na medida que nós fomos conversando. Me tive muita compaixão, eu fui muito sensibilizado pela história deles e fiquei pensando como que eu posso fazer para que eu possa ser de fato alguém como Jesus, né, na vida desses jovens, né? E aí temos os grupos pequenos da igreja. Eu já tenho pensado em maneiras de fazer com que eles façam parte dos grupos pequenos. Já marcamos, né, um novo encontro para uma nova conversa. Ouvir, né, esses jovens foi muito especial, uma conversa transparente, sincera. Então, eu fiquei pensando, será que como eu, alguns de vocês talvez estejam insensíveis ou não estejam tão conscientes da sua responsabilidade de cultivar relacionamentos, né, com outros irmãos, mas um relacionamento intencional onde exista o discipulado, ainda que de maneira informal, exista um suporte mútuo visando o crescimento espiritual. Se você, como eu, talvez tenha se encontre nessa situação, né, que eu me encontrei, eu quero te desafiar. Talvez eu não tenha um nome para te dar nesse momento, alguém para te encaminhar nesse momento, mas existem pessoas próximas de nós, até mesmo dentro da igreja, que estão carecendo da nossa sensibilidade, da nossa disposição, para que elas se sintam amadas, acolhidas, mas principalmente que elas se sintam ensinadas a guardar todas as coisas que elas devem guardar, que elas se sintam encorajadas a caminhar lado a lado com aquele que estará conosco até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Que elas estejam, então, tendo a nós como guias na palavra para que elas possam adorar ao Senhor, amar a Jesus, seguir a Ele, terem suas vidas transformadas, serem edificadas, para então edificar os outros. Eu quero dizer para você que isso é precioso e ao contrário do que muitas vezes nós pensamos, obedecer à grande comissão, sim, é permitir que Deus faça algo através das nossas vidas, mas é também ver Deus fazendo algo nas nossas vidas, através das vidas das pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Que Deus te encoraje, que Deus te anime, que Deus te sensibilize, que Deus te mova para ser um canal de bênção na vida da igreja, na vida daqueles que estão chegando na igreja, na vida daqueles que estão próximos de você, que precisam de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos conceda graça e nos ilumine.